E aí galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Galerinha linda, como meu filho fala, adoro meu pai quando você fala galerinha linda. Vamos falar um pouco aí sobre os mascates, beleza? A revolta dos mascates, uma revolta colonial nativista. Solta a vinheta. No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. E aí galerinha, beleza? Seguindo a sequência das revoltas, né, a segunda revolta nativista que a gente estuda é a revolta dos mascates. Aí a primeira coisa que a gente tem que atentar é para o que é um mascate. Tá? Um mascate é um comerciante. Então, o comerciante é aquele que vai negociar os produtos, né? Sejam ele cana-de-açúcar, seja gado, seja o que for aqui no Brasil, eles eram chamados de mascates. Segunda coisa que você tem a atentar para a guerra dos mascates é quem ganha dinheiro. Tá? A maioria das pessoas acha que não, o fazendeiro era o bambambam, o fazendeiro era aquele que ganhava dinheiro, o fazendeiro era rico. Não necessariamente, certo? Normalmente o fazendeiro é o endividado, é aquele que vive de título. Por quê? Porque o fazendeiro tem um custo muito alto, né? O fazendeiro ele precisa comprar o escravo, o fazendeiro precisa... Todo mundo que vive na fazenda vive às custas do fazendeiro, então ele tem que alimentar capitão do mato, ele tem que alimentar escravo, ele tem que alimentar funcionários da fazenda, a família, padre, porque volta e meia os padres apareciam. Eu lembro de uma novela da Rede Globo chamada Assim a Moça. Eu achava interessante que toda vez que o padre chegava na fazenda de Araruna, eles estavam na mesa comendo, porque era uma característica, né? Os padres costumavam frequentar a casa dos fazendeiros no horário do almoço, na hora de filar o rango. Então, quando o padre chegava na fazenda de Araruna, eles estavam na mesa, aí o barão fazia assim, pega outro prato, bota aqui pro padre comer, aí o padre sentava e comia também. Então, todo mundo na fazenda come às custas do fazendeiro. O custo do escravo é alto, né? O escravo não quer trabalhar, então o escravo destrói o equipamento, né? Perde, né, e tem que repor esse equipamento, o facão, os instrumentos constantemente estavam quebrados, né? Escravo que foge, aí você tem que pagar um prêmio para o capitão do mato ir atrás. Então o custo do fazendeiro era muito alto. No final, o fazendeiro pegava a produção, entregava um mascate, vendia um mascate por um determinado valor e o mascate revendia por outro. O mascate não tinha custo nenhum, não tinha despesa nenhuma, então quem realmente ganhava dinheiro nessa história era o mascate, certo? Entendam isso. Tanto é que eu tenho uma questão, se eu não lembro agora, uma questão de concurso, eu não lembro agora qual foi o concurso, mas a questão ela dizia assim, os mascates da vila de Recife e os fazendeiros da cidade de Olinda tinham uma relação de, respectivamente, de credor e de devedor, tá certo? Por quê? Porque os moradores de Recife, que eram mascates, né, Recife era uma vila, lembrem do foral, o foral estabelecia que os donatários só podiam fundar vilas, lembre que só quem tinha autoridade para fundar uma cidade era o governador, em nome do rei de Portugal, né? Então Recife era uma vila, Recife era enorme, tinha comércio, tinha dinheiro, tinha muita gente, mas era vila e era onde moravam os mascates. Era onde circulava o dinheiro, mas não tinha poder político nenhum, porque o poder político estava na mão dos fazendeiros. E os fazendeiros moravam na cidade de Olinda, né? Então, afastado de Recife, na parte alta, né, ficava Olinda, que era a cidade dos fazendeiros. E a relação entre os dois era essa, credor e devedor. Então, Recife tinha dinheiro, tinha crédito, enquanto que Olinda vivia endividada. Mas Olinda vivia endividada, mas tinha poder político, né? Então, como Olinda tinha poder político, ela não se incomodava de estar devendo, porque no final das contas, Recife não tinha como ir avante, cobrar as dívidas
dos fazendeiros. Só que aí lá em Portugal, o rei de Portugal resolveu elevar Recife à categoria de cidade. Ele entendia que Recife era uma cidade progressista, grande, tinha comércio, tinha dinheiro, e ele resolveu elevar Recife à categoria de cidade. E quando Recife foi elevada à categoria de cidade, ela ganhou o direito de erguer o seu pelourinho. O pelourinho, na Europa se chamava, em Portugal se chamava pirulito. O pelourinho ele era colocado como símbolo de poder na porta da Câmara dos Homens Bons. Então, quando você chegava em um determinado local e aquele local, aquele lugarzinho ali que você chegou, aquele lugarejo, tinha um pelourinho, significava que aquilo ali era uma cidade. Lá em Portugal, na ponta do pelourinho, eles colocavam uma placa com o nome da cidade, por isso eles chamavam de pirulito. Aqui no Brasil, criou-se o hábito de usar o pelourinho, para disciplinar as pessoas que cometiam crimes, erros sociais. No caso aqui no Brasil, muitos negros foram para o Pelourinho. Inclusive em Salvador tem uma região da cidade chamada Pelourinho, que era onde estava o Pelourinho, que teve que mudar de lugar depois de anos na mesma posição, mas ele teve que mudar de lugar porque na descida do Pelourinho tem uma igreja. Do lado direito tem uma igreja e os padres reclamavam. O padre, ao invés de reclamar para não bater nos escravos durante as missas, pelo menos seria um momento em que os escravos não sofreriam, não, os padres foram pedir para ir bater nos escravos em outro lugar. Porque quando eles estavam realizando as missas, os escravos choravam e gritavam tão alto que atrapalhava a missa. É questão histórica. Certo? E aí, com a elevação de Recife à categoria de cidade, e com o poder político adquirido por Recife, isso mexeu com os brios dos fazendeiros de Olinda, que não aceitaram, invadiram Recife, quebraram o Pelourinho, fizeram miséria em Recife. Recife respondeu, iniciou-se uma guerra entre Recife e Olinda, ou seja, iniciou-se uma guerra entre mascates e fazendeiros, e essa guerra entre mascates e fazendeiros recebeu o nome de Guerra dos Mascates. Como a maioria das manifestações acabavam, a cidade das armas precisava intervir. E aí o rei deu a ordem que fosse até a região e defendesse a ordem dada pelo rei. E aí as tropas de Salvador foram enviadas para resolver o problema. Meus alunos brincam, dizem que era o BOP da época, que chegava para resolver. E aí as tropas de Salvador chegaram na região e garantiram a ordem do rei, elevaram Recife à categoria de cidade, e uma vez elevada à categoria de cidade, Recife ganhou poder político e econômico, ganhou muito respaldo. Não é à toa que hoje Recife é a capital de Pernambuco. Para quem conhece Recife e Pernambuco, ou Recife e Olinda, repare que as duas se encaixam. Antigamente era separado, Olinda era a parte mais alta, Recife ficava mais no litoral, e aí hoje não, hoje uma engoliu a outra. Você está em Recife, você entra em Olinda, é só atravessar uma rua, você está em Olinda, muitas vezes você nem nota que você já entrou em Olinda. Porque seria desnecessário duas prefeituras, duas câmaras municipais, mas é coisa de Brasil. Aqui na Bahia tem umas cidadezinhas produtoras de petróleo, que é Candeias, São Francisco do Conde e Madre de Deus. São 3 prefeituras, 3 câmaras municipais. Aí eu lembro que no Uruguai isso não aconteceria. No Uruguai, quando as cidades são assim muito próximas, eles encaixam tudo, fazem uma prefeitura só com uma câmara municipal, o que diminui os custos da região. Mas no Brasil é assim, quanto mais prefeitura, quanto mais câmara municipal, quanto mais deputados federais, quanto mais senadores, mais fácil roubar a população. E a população acaba deixando que essas coisas aconteçam. Vem um palavrão aqui na ponta da língua, mas deixa lá. É um outro vídeo que eu tenho mostrando que o povo brasileiro não tem ideal. O negócio do povo brasileiro é festa, é farra, é show. Agora nós vamos ter o aniversário da cidade de Salvador, são 10 dias de festa. São 4 anos que o professor municipal não tem aumento em Salvador.
mas vão ser 10 dias de festa, depois de 10 dias de carnaval, passados não sei quantos dias de Réveillon, né? Mas é assim mesmo, o que o povo brasileiro quer é isso, o povo brasileiro quer festa, cachaça, né? E que os políticos continuem roubando, mas que nos deem show de Léo Santana, Ivete Sangalo, né? Que é o que importa. Infelizmente é assim que o povo brasileiro pensa, né? Fazer o quê? Cada povo tem o governo que merece, infelizmente. Gente, eu paro por aqui, tá? Mascate é uma revolta curta, realmente. Eu vou tentar gravar outra, vou tentar gravar a Guerra dos Emboabas, né? E fechar com Felipe dos Santos, que são as 4 revoltas nativistas, tá? De Beckman já tá gravado, eu já tô postando também. Beleza? Beijo enorme no coração de cada um de vocês. Até a próxima videoaula. Abraço.